Boa noite mesmo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Senhor abençoe a cada um de vocês. Que todos vocês sintam a paz de Jesus no coração. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente do que eu tenho feito aqui a cada reunião nossa. Eu quero levar vocês para um passeio rápido, seguro, né? Tranquilo, para conhecer Corinto. Nós vamos conhecer Corinto, barato também, principalmente, né? Para conhecer a cidade de Corinto. Eu acho que nós vamos ter que apagar as luzes aqui, né? Para facilitar. Só nesse momento, enquanto nós vamos ver aqui um pouquinho a cidade de Corinto. Vai ter que funcionar assim, tá? Vai ter que ficar assim, você mudando. Não tem como deixar no modo de apresentação? Esse que é o problema. Se eu fizer isso, aqui vai ficar menor ainda. Oi? Vai ficar menor? Não, aqui embaixo não tem como colocar aqui? Eu vou te mostrar. Aqui, ó. Eu já fiquei isso aqui, dá um problema. Tenta ver, vamos ver. Liga aqui. Não dá nada. Vai lá. Clica em cima da imagem, assim. Por isso que eu não uso sempre PowerPoint, né? Por isso que eu não uso sempre, porque às vezes não é alguma coisa, não. Você muda então para mim aí, tá? Porque aqui não dá para mudar aqui, só no modo de apresentação. Tenta fazer. Não dá. Não Só no modo de apresentação. Ó. Não? Não. Tem que ser Não mesmo. muda aqui, não. Tá? Bom, acho que dá para todo mundo ver, né? Dá para ver? Dá? Então tá. A história de Paulo em Corinto, ela é uma história marcada por um relacionamento muito conturbado que ele teve com os irmãos dessa região. Quando nós lemos o livro de Atos, do capítulo 17 em diante, nós temos Paulo realizando o trabalho dele de evangelização na cidade de Atenas. A história do livro de Atos nos fala que o apóstolo Paulo, ele havia descido das regiões mais altas, como fala, nas partes de cima. Ele veio da região de Tessalônica, Filipos, e ele vai na direção de Atenas, onde ele espera a chegada de Timóteo e Silas, que ficaram para trás para confirmar as igrejas que eles haviam estabelecido ali. E enquanto Paulo espera os seus amigos e companheiros missionários, ele fica em Atenas e entra em contato com a população local, e como ele sempre costumava fazer, ele anuncia o Evangelho da cidade de Atenas. E a presença dele em Atenas é marcada por duas realidades muito interessantes. Paulo vê os templos em homenagem aos deuses, os deuses gregos, e diz a Bíblia que ele se revolta profundamente. E a expressão grega para se revoltar, o termo grego usado em Atos capítulo 17, quando fala que Paulo se revoltava quando ele via aquilo, é o mesmo termo que nós usamos hoje para poder dizer que sentimos cólicas, dores intestinais muito fortes. Então aquilo doía por dentro, em outras palavras. Doía muito Paulo ver aquela idolatria toda. E ele vê um altar na cidade dedicado ao Theos Agnostos, em grego, Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido tinha toda uma história que Paulo traz à memória daquelas pessoas quando anuncia o Evangelho a elas. A história de uma crise, de uma dificuldade muito grande que aquele povo de Atenas havia passado há centenas de anos antes do apóstolo Paulo. E eles haviam tentado fazer com que a peste, a doença, a mortandade que havia se abatido em pessoas e animais fosse suspensa, pedido para todos os deuses.
E um filósofo que não era de lá, um homem chamado Epimênides, que era de Creta, ele sugere às pessoas de Atenas que elas pedissem a um Deus que não fosse conhecido. Porque nós pedimos para todos os deuses, e nenhum desses deuses nos atendeu. E se existir um Deus maior que nós o conhecemos? E se existe um Deus que não está acessível a nós por nós não termos nunca buscado esse Deus? Deve haver um ser maior, superior a todos aqueles que nós conhecemos. Vamos fazer um sacrifício para ele. Mas como é que a gente vai ter a prova da existência desse ser? E o Epimênides, ele sugere que eles separassem um grupo de ovelhas para serem oferecidas em holocausto a esse Deus desconhecido. E essas ovelhas ficariam guardadas, separadas, sem ser alimentadas. Todas elas. No dia, depois de um bom tempo sem comer, que elas fossem libertas no campo, na pastagem, se algumas delas não comessem, apesar da fome, essas seriam separadas e dedicadas a esse Deus. Essa é a história. E um grupo foi separado, colocado ali num canto ali, sem ser alimentadas, e depois de alguns dias elas foram soltas para pastarem, para comerem, e elas não comeram. Nenhuma daquelas ovelhas comeram. E aquilo foi um milagre maior ainda. Separaram todas aquelas ovelhas e sacrificaram ao Deus desconhecido. E a praga passou. E por um tempo, a cidade de Atenas, devido ao impacto dessa experiência, ela adorou esse único Deus desconhecido. Eliminaram todos os altares ali e deixaram apenas um único, ao Deus desconhecido, do Epimênides de Creta. E Paulo vê esse altar na cidade de Atenas, e quando a pregação do Evangelho atinge um volume muito grande de se tornar ali o centro das especulações e das atenções entre a população e os filósofos, e quando Paulo, devido ao sucesso que ele havia adquirido, ele é chamado a prestar, não contas, mas a explicar aquilo que ele estava ensinando lá na colina de Marte, como ela é chamada, uma montanhazinha ali, uma formaçãozinha rochosa que fica ali perto do Partenon, chamado Areópago, também como a gente conhece. Ali no meio daquela pedra ele se assenta junto com os filósofos e faz o discurso de Atos 17, onde ele anuncia o Evangelho sem usar a Bíblia. E isso só já é uma coisa muito interessante que eu poderia falar para vocês aqui, mas a gente não tem tempo, infelizmente. Ele anuncia o Evangelho fora de todo o conteúdo bíblico que a gente conhece, dentro daquele contexto cultural. A bênção da água vai para o nosso. Dentro daquele contexto cultural dos gregos. E ele faz todo um sermão e cita o Epimênides de Creta, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele cita aquele da história do altar do Deus desconhecido. E as pessoas escutam ele com muita atenção, seguindo a lógica do raciocínio dele sobre um único Deus. E ele diz que esse único Deus havia criado todas as coisas, ele é maior do que tudo, ele não deve ser confinado à adoração pagã em templos feitos por mãos humanas. E ele enviou Jesus, por meio de quem ele vai ajudar o mundo, ressuscitando Jesus entre os mortos. Quando ele menciona a ressurreição, a filosofia grega, que era totalmente dualista, né? Corpo, matéria, espírito, alma, e os dois irreconciliáveis, quando ele menciona a ressurreição, e os gregos não acreditavam em ressurreição, eles acreditavam numa espécie de vida post-mortem. Quando ele fala isso, eles recusam ouvir a pregação de Paulo, eles não querem mais dar ouvidos àquilo que ele tem para anunciar. Olha, outro dia a gente te escuta, tá? Foi bom até agora, mas ressurreição não dá. E aí Paulo se sente totalmente frustrado com os esforços evangelísticos dele na cidade de Atenas. Diz que o administrador do Areópago e uma mulher chamada Dâmaris, eles aceitam o Evangelho. E um núcleo cristão pequenininho fica ali, que cresce depois numa igreja. Mas Paulo não teve uma experiência muito forte, uma experiência de resultados como ele gostaria de ver ali na cidade de Atenas. E de Atenas ele sai frustrado, chateado, desanimado e vai para Corinto. E ele desce ali a mais ou menos uns 18 quilômetros da cidade de Atenas para Corinto. E lá Paulo encontra uma cidade totalmente diferente. A cidade de Atenas era uma cidade voltada para a filosofia, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde o intelecto era muito valorizado. Em Corinto, embora fosse uma cidade próxima ali de Atenas,
a situação era totalmente diferente. Corinto era uma cidade portuária. E eu vou mostrar aqui algumas fotos. Pode descer pra gente aqui. Vamos fazer uma viagem lá para Corinto. Pode perceber que Corinto fica perto de Atenas, né? Vocês viram lá? Hoje, quando a gente vai para Corinto, a gente vem dessa direção ali, né? Descendo por aqui. Nós passamos aqui pelo canal de Corinto, que foi um canal artificial feito no século XIX. Embora o imperador Nero já tinha um projeto de construção para poder abrir esse canal ligando o Mar Jônico com o Mar Egeu, mas essa obra só foi concluída no século XIX, né? Mas a cidade de Corinto, a região de Corinto, tinha acesso a esses dois mares. Haviam dois portos na cidade de Corinto. Você tinha o Mar Jônico de um lado e o Mar Egeu do outro. Pode passar para a gente então aqui a imagem. Isso, bom. Plaquinha chegando em Corinto, pode passar rapidinho para a gente aqui, por causa do tempo nosso. Olha, esse é o canal de Corinto, tá vendo? Embarcações pequenas passam por aí hoje, né? Ele não serve para poder atender toda a demanda comercial feita através de cargas e de embarcações com as proporções que nós temos hoje. Mas, por um tempo, ele serviu bem. Antigamente, quando não havia esse canal, eles haviam desenvolvido todo um sistema de roldanas e de transporte. Eles levantavam as embarcações de um lado, elas passavam por terra, depois elas eram descidas no mar do outro lado de novo. Uma coisa muito trabalhosa, né? E durante 2000 anos quase foi assim que foi feito. Abriram um canal que hoje não serve para nada. Infelizmente, né? Não deu muito certo. Pode passar a foto para a gente aqui. Isso. Chegando na cidade de Corinto, nós encontramos uma realidade interessante, como nós encontramos em algumas cidades gregas. Nós temos duas cidades, a Acrocorinto e a Corinto, que fica embaixo. A Acrocorinto, ela fica no alto da montanha, dessa montanha que vocês estão vendo aí. Na Acrocorinto havia um templo, a deusa Afrodite, ou deusa Vênus, né? A deusa do amor, a deusa da paixão, a deusa do sexo. Quando os marinheiros chegavam em Corinto, e vocês se lembram, vou mostrar para vocês agora, haviam dois portos, né? Pessoas de vários lugares, de vários países. O comércio era intenso, as trocas culturais eram frequentes e também intensas. Quando essas pessoas chegavam na cidade, marinheiro, meses, alguns até anos, sei lá, talvez, no mar, sem ter contato com gente, chega na cidade, o que eles querem? Eles querem negociar, eles querem fazer os seus comércios, eles querem beber, eles querem entrar em contato com as mulheres, eles procuram de tudo. As prostitutas cultuais, que eram as sacerdotisas da cidade de Corinto, que ficavam ali na Acrocorinto, elas desciam um monte e convidavam esses marinheiros para subirem a montanha e participarem do culto, né? Entre aspas, da adoração, entre aspas, né? Com certeza eu acho que eles adoravam, né? Mas não era bem adoração como a gente imagina, né? Eles participavam do culto e através do sexo eles acreditavam que isso era uma experiência espiritual. Um absurdo que era realizado ali. O culto envolvia as relações sexuais com aquelas prostitutas lá na Acrocorinto. Era isso que acontecia. E é por isso que Paulo tem uma preocupação muito grande na carta dele de separar e diferenciar as mulheres cristãs das prostitutas cultuais. Ele fala, a mulher deve usar véu na cabeça, ele fala, como sinal de autoridade, para mostrar que ela tem marido na vida dela. Ela não é uma mulher solta, qualquer, sozinha. Existe autoridade na vida dela, porque o véu é sinal de autoridade, ele fala. Mas, claro, dentro desse contexto cultural específico aqui de Corinto. Isso não é nenhum mandamento para as igrejas de Deus, como o próprio Paulo também diz isso na carta dele. Mas isso você consegue entender quando você vai até Corinto e entende um pouquinho do funcionamento da vida da cidade naquele tempo, não é? Pode mudar para a gente mais aqui, outra imagem. Nós vemos ruínas da cidade de Corinto. O que domina o cenário principal da cidade é a montanha, né? Pode passar para a gente aqui. Eu quero mostrar algumas outras coisas mais objetivas. Aqui, não sei se vocês vão conseguir entender aqui essa foto, mas aqui nós temos assim pequenos cômodos, como se fossem quartinhos, assim, quadradinhos. Para a gente poder ver ruína, você tem que desenvolver um pouco o costume de olhar e ver o negócio em 3D, né? Meio construído assim, né? E é difícil a gente desenvolver esse olhar. Por isso eu mostro foto assim, parece um monte de pedra derrubada, né?
Mas com o passar do tempo você vai acostumando, você vai já montando já o desenho na cabeça quando você vê uma ruína assim. Mas aqui nós tínhamos cômodos, pequenas salas que eram uma espécie de box de vendas. Era um supermercado, gôndolas de supermercado, sabe? Eles vendiam ali. E o que eles vendiam aí? Pode mudar para mim. Olha só, ficavam perto desse templo. Aqui nós temos apenas essas 5 colunas de um templo grande de Apolo que havia na cidade de Corinto. Esse templo é muito antigo, muito antigo. Ele é bem anterior à época do próprio apóstolo Paulo. Esse templo de Apolo, ele era o palco e o centro de muitos sacrifícios realizados. Então eles realizavam sacrifícios, eles sacrificavam animais, sacrificavam bois, geralmente. Eles faziam parte do rito, né? Consultar as entranhas dos animais para se descobrir o futuro. Eles usavam o sangue, eles bebiam o sangue do animal, eles se banhavam no sangue do animal, faziam tudo isso. E o que sobrava do animal era colocado para ser vendido. E era vendido onde? Naqueles boxes que eu mostrei para vocês ali, naqueles espaços. Era o famoso açougue da cidade de Corinto, era a feira, né, de Corinto. E isso era motivo de muita discussão entre os irmãos da cidade de Corinto. Porque alguns achavam que comer algo oferecido para esses ídolos era trair a fé em Jesus. Era você reconhecer a autoridade desse ídolo na sua vida. Outros tinham medo de comer, porque eles pensavam assim: eu sou de Jesus. Se eu como algo oferecido a Apolo, Apolo pode ficar bravo comigo. Apolo pode fazer algo na minha vida, porque eu deixei Apolo para ser de Jesus. E agora, como é que eu faço? Era um pensamento supersticioso. Era um pensamento que ainda levava em consideração a existência desses outros deuses. Era isso que acontecia nesse contexto quando Paulo escreve. Por isso ele fala assim: se você sabe que uma carne foi oferecida a ídolo, não come. Se comer também, problema nenhum, porque o ídolo não existe. Mas eu falo para você não comer por causa da consciência. Não da tua, mas daquele irmão que ainda não tem maturidade espiritual como você tem. E ele estabelece um princípio muito importante para relacionamento comunitário. Eu tenho que levar em consideração não somente a minha liberdade, mas também o estágio da fé daquele que está próximo de mim. Porque nem sempre as pessoas têm a mesma maturidade que eu. Então eu tenho que levar em consideração isso. Para mim, isso pode não ser nada. Mas se para ele isso é muito importante, por que eu vou ferir o sentimento daquele irmão? É claro que eu também tenho que entender que eu não vou nivelar minha vida por baixo o tempo todo. Mas em certas coisas do comportamento, da vida e do dia a dia, eu posso muito bem abrir mão de muitas coisas pensando no bem dos outros. Por isso Paulo fala assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Ele não diz: eu posso tudo, mas nem tudo para mim vai ser adequado. E ele usa tudo isso no contexto do que acontecia aí, nessa cidade. Pode passar para a gente mais um slide. Isso, uma visão mais próxima aqui do templo de Apolo, né? Aqui nós temos mais um panorama aqui dessas colunas que cercaram. O templo era grande, só sobrou esse pedacinho só. Pode descer. E aqui nós chegamos, pode descer a foto aqui, a um local que é mencionado no livro de Atos. Paulo começa a pregação dele na cidade de Corinto e ele se choca com o estilo de vida desses cidadãos da cidade. E ele prega, ele anuncia o evangelho e ele não vê resultado. Primeiro ele começa a anunciar o evangelho na sinagoga. E depois de um tempo na sinagoga, ele desperta, obviamente, a polêmica e é rejeitado por aquelas pessoas. Eles não suportaram o evangelho por mais do que alguns meses. Paulo é expulso da sinagoga. E o interessante é que ele sai da sinagoga e começa a pregar numa casa que ele agora é convidado a pregar do lado da sinagoga, vizinho. É como se eu fosse expulso aqui dessa igreja e pregasse aqui do lado, de alguma janela aqui, e vocês me ouvissem. Sábado de manhã, todo mundo reunido ali no culto da sinagoga e do lado está aqui Paulo pregando para o povo, né? E aquela competição toda, né? Entende? Paulo não tinha muito dessas educações paroquiais que a gente tem, né? Até aqui eu não posso, aqui é você, não, essa aqui é a sua parte. Ele entrava e abria a porta. Ele não tinha essa, não, né? E ele pregou na casa do lado da sinagoga. E aquela situação foi aumentando, e Paulo, desanimado pela perseguição e pela vida que aquele povo vivia, que ele pensa em desistir. Paulo meio que se deprime em Corinto. Ele fica muito desanimado.
Jesus aparece para Paulo numa noite e diz assim: coragem, Paulo, coragem. Evangelho não é coisa de menino, não. É coisa de homem mesmo. Coragem, coragem, Paulo. Eu tenho muito povo nessa cidade. E o interessante é que eram pessoas que não haviam aceitado o Evangelho ainda. Prostitutas cultuais, marinheiros, adoradores de ídolos. Povo meu, é meu povo. Eles não sabem ainda, mas eles já são meus. Eu tenho muito povo aqui nessa cidade. E Paulo continua pregando. E ele prega por 1 ano e 8 meses na cidade de Corinto. Ou melhor, 18 meses. Eu só dividi aqui o número. É 18 meses. Ele prega por 1 ano e meio na cidade de Corinto. Até que chega uma situação insuportável. Os líderes da sinagoga se reúnem e levam Paulo para esse lugar chamado Bema, que é o tribunal da cidade, para ele ser julgado lá e ser condenado pela autoridade romana. Pode passar para a gente aqui a foto seguinte. A Bema é essa plataforma, só sobrou isso hoje. Aí ficava uma casa aqui antes, onde a autoridade romana atendia as pessoas. Pode mudar. Vou passar o slide embaixo aí. Você sobe aqui por umas escadas laterais e você entra na plataforma do tribunal. Pode passar para a gente aqui. Esse aqui é um grego, né, que estava ali, eu encontrei esse grego ali. Né? É um habitante ali de Corinto, né? Um dos marinheiros perdidos, coitado. Olha a cara dele de desiludido. Né? Aí nesse lugar, Paulo foi... tentaram julgar Paulo. Porque quando ele é levado aí nesse lugar, a multidão toda se reúne e a autoridade romana pergunta: por que vocês entraram esse homem para cá? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo? E quando ele percebe que a questão era religiosa, por causa de Jesus que ele havia sido levado para o julgamento, ele não quer nem ouvir a história. Isso é coisa de vocês, que tratem entre vocês e que vocês decidam isso e saiam da minha frente. E o povo foi tão excitado para poder ver sangue. Sabe aquela coisa? Sangue, sangue. Sabe, eles foram tão assim, estimulados para ver pancadaria mesmo, né? Para ver o pau comendo, como a gente fala. E quando eles não viram nada daquilo acontecer, o que eles fizeram? Pegaram o líder da sinagoga, que havia ficado no lugar do líder anterior, porque o líder anterior se converteu, havia se tornado cristão. Pegaram o que estava agora no lugar, um homem chamado Sóstenes, e desceram a pancada em Sóstenes. Sóstenes foi espancado na frente de todo mundo, né? Bateram nele, coitado do Sóstenes, e tomou a sova que era para Paulo, né? E depois de um tempo, é interessante quando você lê algumas cartas de Paulo, ele diz assim: os irmãos da igreja tal, eu e o amado irmão Sóstenes. O próprio Sóstenes que apanhou também se converteu. E virou também companheiro de Paulo nas missões dele. Pode passar para a gente aqui. Hoje, no lugar da Bema, no tribunal, nós encontramos esse verso bonito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, né? Onde ele diz assim: porque essa leve e momentânea aflição está preparando para nós um eterno peso de glória, além de toda comparação. Então você tem o texto grego de Paulo ali e a tradução dessa passagem. Fica ali no local onde Paulo seria julgado e condenado. Pode mudar para mim aqui? Eu quero mostrar outra coisa interessante em Corinto. A cidade de Corinto era administrada por um homem que se tornou cristão. E quando Paulo escreve a carta dele aos Romanos, ele escreve a carta dele ali. A carta foi escrita na cidade de Corinto, a carta de Paulo aos Romanos. E quando ele termina a carta dele, você vê ali uma saudação final, e ele diz assim: Erasto, o tesoureiro da cidade, manda lembrança para vocês aí, irmãos. Não é? É o que ele fala. Quando você visita hoje Corinto, você encontra um pavimento numa parte inferior da cidade, onde você vê o nome. Muda para mim aqui. Esse pavimento tem o nome escrito aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui em cima está escrito Erastus. Estão vendo? Aqui, Erastus. Né? E o Erastus conta a história. Eu, Erastus, cedi esse pavimento à cidade devido aos meus serviços prestados à comunidade. Ele tem todo né? Aquela frase típica de administrador de cidade mesmo, né? Então você tem o pavimento de Erastus na cidade de Corinto. É um dos únicos nomes de um autor, de um personagem do Novo Testamento que a gente encontra fora das páginas da Bíblia. Nós encontramos no pavimento de Erastus. Pode mudar para mim, por favor? Essa é uma reconstrução do que foi Corinto.
vocês só viram ruínas e pedaços de pedras derrubadas, né? Mas nos tempos de Paulo em Corinto era mais ou menos assim. Havia o Cardo, que é a avenida principal que corta a cidade. Toda a cidade greco-romana tinha o seu Cardo, ele era a principal avenida. Pode mudar. Olha a Acro Corinto ali em cima, o templo de Apolo ali embaixo. Estão vendo? Assim era a cidade de Corinto. E foi nessa cidade que Paulo enfrentou uma enorme dificuldade na pregação do Evangelho. E não apenas na pregação do Evangelho. Ele enfrentou uma enorme dificuldade com os irmãos da igreja de Corinto. Foi uma das igrejas com quem Paulo teve os seus maiores embates. E eu até costumo brincar, né? São Paulo nunca se deu muito bem com os coríntios, assim, sabe? Tá certo. Nunca deu certo, né? Os coríntios são difíceis. O povo de Corinto era tão complicado que na literatura grega antiga, quando eles se referiam a uma pessoa que não tinha um comportamento sexual muito exemplar, quem era muito lascivo e permissivo demais, diziam que essa pessoa estava corintianizando. Tá? Então algumas pessoas, quando faziam alguma coisa errada, estavam corintianizando. Então para de corintianizar. Pra vocês perceberem que certas coisas realmente não mudam. O que é ruim no passado, muitas vezes continua sendo ruim, né? Mas São Paulo era do bem. São Paulo era bom, né? Pode acender a luz aqui, era só isso que eu queria mostrar para vocês aqui, da cidade de Corinto, né? Tendo isso em mente, e toda essa história que eu dei para vocês aqui, eu quero que vocês leiam na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 10 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 10 em diante. 2 Coríntios 2, do verso 10 em diante. Pastor, fala outra vez, 1 Coríntios. Oh, perdão. 1 Coríntios 2, isso. Do verso 10 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3 em diante diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Capítulo 15, só para terminar a nossa leitura. Capítulo 15, do verso 42 em diante, Paulo retoma a esse tema, esse contraste entre o que é natural e o que é espiritual. No capítulo 15, do verso 42 em diante, ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro Adão, o
primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Só até aqui, irmãos. Esse texto que eu li para vocês, ele é um resumo que eu separei da experiência de discernimento que Paulo teve em Corinto, quando ele lidou com as pessoas daquela cidade. No comecinho do capítulo 2, você ainda vê o Paulo ressentido com aquela experiência dele de Atenas. Ele diz assim: eu não levei a vocês aí em Corinto nenhum evangelho baseado na sabedoria humana. Eu não trouxe nenhuma conjectura humana, não baseei a pregação em filosofias. Eu falei da cruz de Jesus e anunciei o evangelho como loucura de Deus para vocês. Foi assim que a palavra chegou até vocês. Eu não trouxe nenhum tipo de sofisticação do pensamento. O evangelho foi anunciado na sua simplicidade e no poder da revolução que ele contém. Foi assim que eu anunciei o evangelho para vocês. Porque as coisas espirituais se discernem, se compreendem espiritualmente. Qual é o que pode compreender a mente do homem, se não o espírito do homem que nele está? É interessante Paulo falando isso, né? Ele diz que o homem só consegue entender as coisas dele mesmo. Ele não consegue entender as coisas de Deus por si mesmo. A revelação de Deus não é um fruto de uma experiência acadêmica, não é intelectual. Eu posso estudar, eu posso compreender, eu posso entender muitas coisas, mas eu não vou dar o salto de percepção para a natureza divina, para entender quem Deus é. Não é uma busca que parte do homem para Deus, não nasce da terra para o céu, isso vem por revelação. O homem só consegue entender as coisas dele mesmo, só consegue compreender ele mesmo. Até a própria psicanálise, ela te ajuda a você se entender. O estudo da psicologia ajuda o ser humano a ter uma visão da arquitetura das suas emoções, dos seus sentimentos. Mas ela não providencia a cura necessária para todos os males, porque é o próprio homem que consegue entender a si mesmo. O maior benefício da psicanálise, da psicologia, é favorecer a cada um de nós as ferramentas necessárias para a autocompreensão. E a partir dessa autocompreensão, e a partir das decisões corretas tomadas desse conhecimento de si mesmo, que muita cura pode acontecer na nossa vida. Mas é o homem que entende ele mesmo, é o que Paulo diz. Da mesma forma, só o Espírito de Deus entende Deus. O Espírito Santo perscruta até os pensamentos íntimos de Deus. Ninguém mais. Ele é mistério puro. É isso que Paulo fala. E aqui ele vai continuando o pensamento dele falando sobre o homem natural e o homem espiritual. Porque o homem natural discerne as coisas à sua volta. Ele compreende o mundo que ele vê. O homem espiritual entende as coisas do Espírito. Porque ele pensa com as categorias do Espírito. É a mente de Cristo que está nele. E ele termina dizendo o seguinte: eu não pude falar de coisas espirituais para vocês, porque vocês são carnais. Essa é a expressão que ele usa. Quando nós lemos a nossa Bíblia em português, eu não sei como esse texto está traduzido em alemão, não sei como é que está ali, mas em português nós encontramos essas três definições: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. É assim que nós encontramos. Quando nós lemos o texto grego, o texto original que Paulo escreve, eu posso colocar da seguinte forma: ele menciona o homem natural, que é o homem psíquicos. Essa é a palavra, psíquicos, a palavra grega. O homem espiritual é o pneumáticos, e o homem carnal é o sárquicos. Há uma diferença do homem natural, na nossa tradução, para aquilo que Paulo escreve como homem psíquicos.
O homem psíquicos, mais do que o homem natural, ele tem um comportamento diferenciado do homem carnal, o homem sárquicos. Paulo conhece e define 3 tipos de natureza humana: a natureza carnal, a sárquicos, o homo sárquicos. Vamos usar um termo bonito, né? O homo é moda no Brasil, a Dilma também fala do homo, né? Sabe, a mulher sabe. Então vamos lá, o homo, né? O homo sárquicos, e tem a mulher sárquicos também, né? O homo sárquicos, o homo psíquicos e o homo pneumáticos. São essas as definições que a Bíblia nos apresenta, e Paulo nos apresenta aqui. Como é que é o homem carnal? De acordo com o que Paulo diz. O homem carnal, ele é o boneco de carne. Ele é um homem instinto. Ele é um homem voltado para aquilo que diz respeito às sensações do corpo. Ele vive para agora, para as suas próprias necessidades. Ele é basicamente egoísta, só pensa no momento. Também é extremamente violento muitas vezes, porque ele defende com unhas e dentes os seus próprios desejos, interesses e vontades. Ele é o ser das sensações e das emoções totalmente descontroladas. Esse é um homem carnal. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele fala: é assim que vocês são. Vocês são só seres que vivem pelo impulso, pelo instinto. Vocês não pensam, vocês não raciocinam, vocês não conseguem nem compreender, nem viver entre vocês o mínimo de civilidade para serem considerados seres humanos que cresceram, que subiram um degrau ainda nesse patamar de desenvolvimento humano. Vocês são puros instintos, são só um pouquinho acima dos animais, porque vocês sabem quem vocês são. Mas vocês são totalmente instintuais. Voltados para o prazer, voltados para o desejo, voltados para si mesmos, raivosos, egoístas, briguentos, ciumentos, rancorosos. O fato de haver divisões e contendas entre vocês não prova que vocês são carnais? É o que Paulo fala. Vocês são só bonecos de carne, que são animados, que vivem. São bonecos animados. Mas vocês não passam disso. Esse é o homem carnal. Existe o homem psíquicos, o homem da psique, o homem da mente. É isso que Paulo diz. O homo psíquicos, ele já é um outro estágio de desenvolvimento da natureza humana. Ele já saiu dessas instintualidades. Ele não vive só para o seu instinto, para o seu prazer, para o seu agora. Ele não é uma versão um pouquinho mais domesticada do homem das cavernas, que o homem carnal é. Ele já é um ser mais refinado. Ele entende as suas emoções. Ele compreende a si mesmo e o outro. O homem psíquico, o homem natural, o homem das emoções, esse homem, ele consegue entender o mundo à sua volta. Ele compreende o mundo à sua volta. Ele pode estudar o mundo à sua volta. Ele pode desenvolver a cultura. Ele pode compreender a ciência. Ele pode aprofundar o seu pensamento em muitas coisas. Ele pode se tornar até mesmo um ser religioso. Porque a mente humana, a alma humana, aprecia a religião como rito. A alma humana se alimenta dos símbolos da religião. O homem psíquico se dá bem na religião. Ele gosta dessas coisas. Do pensamento, da arte, da ciência. Ele entende a si mesmo. Ele se controla. Ele administra. Ele constrói. Ele ergue coisas, projetos. Ele é um homem que está além das coisas mais simples do dia a dia. Ele é o ser civilizado. Ele é o homem exemplo, como a gente conhece hoje. Mas por mais que ele seja desenvolvido em todas as áreas do conhecimento humano, como até mesmo Paulo fala no capítulo 13, e eu mencionei isso aqui domingo quando preguei para vocês, por mais que ele compreenda-se a si mesmo, entenda as suas emoções, por mais que ele altere o mundo à sua volta, por mais que ele desbrave horizontes novos aí do pensamento, ele não consegue de si mesmo compreender a Deus. Ele pode ser membro de igreja, mas ele nunca vai entender Deus. Porque a experiência do sagrado não nasce do intelecto, da lógica humana. Esse homem ainda é um homem psíquico.
O máximo que ele consegue fazer é estar preso dentro dele mesmo. E o máximo que ele faz quando se relaciona com Deus é se relacionar com Deus como ele se relaciona com alguém muito importante na vida dele. É o máximo. Ele ama a Deus como ele amaria um pai, como ele amaria uma pessoa, uma figura referencial na vida dele. E esse relacionamento que ele tem com Deus é marcado por todas as características dos relacionamentos com que ele tem aqui na terra. Por hora ele ama, por hora ele odeia, por hora ele tem dúvida, por hora ele confia, por hora ele critica, por hora ele aceita, por hora ele está disposto a fazer os atos mais belos de entrega e dedicação, por hora ele tem raiva, ciúme, não quer mais falar, não quer mais conversar, fica de mal, duvida, tem as suas crises, porque ele é um homem da mente, e ele só consegue se relacionar com tudo à sua volta com a mente. É como Paulo fala no capítulo 15, é o homem Adão, é o homem terreno. Esse homem terreno consegue fazer muita coisa, mas a mente dele só está limitada àquilo que é da terra, porque ele é terreno, ele é material. Ele está vinculado a tudo aquilo que a matéria traz em si mesmo. Ele só vai nesse nível. Ele não consegue transcender o corpo para o espírito, porque ele é terreno. Por si mesmo ele não consegue entender quem Deus é. Ele pode intuir a divindade. Ele pode sentir na sua alma, porque ele é o ser da alma, ele é o homem psíquico, a necessidade da espiritualidade. E ele pode tentar, de alguma forma, suprir essa necessidade com muitas outras coisas. Com relacionamentos, com estudo, com dinheiro, com tudo aquilo que ele tem à sua volta. Ele também é um ser físico da carne, também tem prazer, também busca prazer, também tem necessidades, também tem necessidades de relacionamento, também entra em conflitos, também tem problemas, como homem natural, como homem carnal também tem as suas tentações, mas ele não consegue compreender quem Deus é. Ele não tem a mente de Deus. É por isso que Paulo fala que existe um terceiro homem. É o homo pneumáticos, o homem do espírito, o homem espiritual. O homem espiritual não é fruto dessa criação. Ele não nasce aqui nesse mundo. Não existe homem espiritual feito aqui nesse mundo. Ele não parte de uma decisão humana. Ele não é fruto de relacionamento de um homem com uma mulher. Ele não nasce da vontade nossa. Ele não é dessa realidade. Não pertence à nossa época. Não pertence à nossa sociedade. Ele é fruto de uma sociedade futura. Ele é, na verdade, uma violação das regras do espaço e do tempo. Porque ele não é um homem dessa época, ele é um homem do futuro. Ele é um homem à semelhança daquele que é o homem por excelência, Cristo Jesus. Esse é o homem espiritual. O pensamento dele, o sentimento dele é completamente diferente de todos. Ele não julga Deus e o relacionamento que ele tem com Deus por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele observa do mundo à sua volta. Ele transcendeu toda essa realidade material do mundo que o cerca. Ele é um homem espiritual. Ele não é dessa criação. Ele pertence à Nova Jerusalém. Ele pertence ao mundo renovado de Apocalipse 22. Ele entra nessa realidade do tempo por uma intervenção direta do Espírito de Deus, que gera dentro desse homem físico, desse homem psíquico, esse homem espiritual. E Paulo diz, é assim que é, porque primeiro foi o terreno. Primeiro é o terreno, é o da carne. E se você não reconhecer que você é carne, se você não entender que você é matéria, se você não lidar com as suas emoções, se você não compreender que tudo isso faz parte dessa realidade humana em que vivemos agora, você não vai conseguir entender a obra do homem espiritual construída dentro de você. O homem espiritual não é fruto da decisão humana. Ele vem de Deus. Assim como veio primeiro o homem material, carnal, assim é o espiritual. Lá em Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre o final do processo. Ele fala da ressurreição. Ele fala de uma realidade que todos nós aqui que cremos em Jesus iremos experimentar. Em 1 Coríntios 2, ele fala do processo da vida, o que está acontecendo agora. Aqui nós vamos lutando entre seres carnais, seres psíquicos e seres espirituais.
Tem gente que nasce no reino de Deus como um ser psíquico. E aos poucos ele vai amadurecendo dentro dele um homem espiritual. Alguns vão convivendo com essas duas realidades encavaladas, uma sobre a outra. O homem espiritual junto com o homem psíquico. Alguns ainda não viveram nada disso. Entraram na igreja, foram batizados, mas ainda são os carnais. Vivem as lutas com os seus instintos, com as suas pulsões, com os seus desejos, e aquela pressão, aquela coisa, aquela insatisfação de ser o que é aquela crise de identidade. Eu não sei o que eu sou, eu não sei para onde eu vou, não sei de onde eu vim, eu não sei, eu só vivo essa angústia na alma. O ser carnal lutando com as dores do parto para se tornar um ser espiritual. É essa luta que muita gente vive também. Mas primeiro vem o terreno, depois vem o espiritual. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala do final, do processo, da redenção, da ressurreição. E o paradigma do homem espiritual é o corpo glorificado do Cristo ressurreto. Assim como ele é, nós seremos. Assim como ele é, nós nos tornaremos. Mas enquanto esse não chega, aqui nós vivemos o processo. Eu vou sendo transformado cada dia. Como que o homem espiritual pensa? Ele tem a mente de Jesus. Ele não é guiado pela opinião de ninguém. Paulo disse, assim como o Espírito entende a mente de Deus, esse mesmo Espírito está no homem espiritual. A mente de Deus está nele. Porque o Espírito que nele habita é o mesmo Espírito que perscruta a mente de Deus. Ele tem a ligação com a mente de Deus. É isso que ele diz. Ele não é julgado por ninguém. Pelo contrário, é ele quem julga todas as coisas. Ele não é levado pela opinião de mais ninguém. A gente fica naquela, né, como eu já falei aqui. Pastor, posso fazer tal coisa? Pastor, o que eu faço? É assim ou é daquele jeito? Pastor, e agora? É claro que muitas vezes na vida a gente precisa de conselho mesmo. É natural isso. Você precisar de uma oração, você precisar de um aconselhamento. E é totalmente natural, quando a gente está caminhando na nossa vida espiritual, buscar o conselho de alguém que é espiritualmente mais experiente. E geralmente essa figura é a figura do pastor, que conhece mais, que sabe, que viveu mais o ambiente e que vive a vida espiritual de uma outra forma. É natural a gente pedir isso. Mas o grande erro é você ser dependente da mente de alguém. Eu às vezes fico vendo assim, né, as pessoas que elas precisam ler no livro declaração da igreja se uma determinada coisa ela pode fazer ou não. Ela tem que ver escrito. Agora que ela viu escrito, tá, então agora eu faço. Se ela não viu escrito, ela não faz. Ou então ela tem dúvida. Ela não consegue pensar. Não consegue discernir. Porque não há nela nenhum tipo de comunicação com a mente divina. Quem tem a mente divina em si, vai olhar tudo e não vai ser julgado por aquilo que lê. Pelo contrário, ele julga aquilo que ele lê. Porque ele sabe, ele compreende. E quando algo de Deus é colocado diante dele, ele sabe que aquilo é do Senhor. Ele sabe o que vem de Deus. Ele é orientado por aquilo porque ele discerne o sabor, o cheiro do Espírito naquilo que ele tem nas mãos. Ele conhece, faz parte dele. Nós devemos ter a mente de Cristo. Mas agora vem o problema. Como é que Cristo é? Não é? O que vocês sabem de Jesus? O que a gente sabe de Jesus é o que a gente escuta no sermão da igreja. Não é? Ou em alguns livros que a gente leu. A experiência genuína com o Filho de Deus, poucas pessoas tiveram. Quase ninguém. Eu conheço poucos. A experiência do encontro com Jesus não é só você aceitar um pacote de doutrinas de uma religião, como todos nós aqui aceitamos. Esse é um ponto. Faz parte de um processo na vida. Mas isso não é o encontro. Eu posso concordar com uma série de doutrinas que eu ensino, que a gente ensina, que nós como igreja ensinamos e professamos. Mas isso não garante esse encontro, essa mente de Cristo ter sido colocada em mim. Não é um transplante de cabeça que é feito na gente. Vai transplantar o cérebro de Jesus no meu agora. Agora tem a mente de Cristo. Você vai ser ali um zumbi desejando o cérebro do Senhor em você. Não é isso. Não é assim que funciona.
Você tem que conhecer. Quer uma dica que eu dou para vocês aqui do fundo do meu coração? Leia os evangelhos. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Eu faço esse desafio para todas as pessoas, para todas as minhas igrejas, porque eu tive essa experiência na minha vida. Leia os evangelhos. Só. Tenha uma experiência só com os evangelhos. Eu não estou dizendo que os outros livros não são bons, ou que as outras coisas não são recomendadas, não é nada disso. Tudo tem o seu valor. Mas você precisa ser colocado diante do choque da revelação de Jesus. O Jesus que nós conhecemos é o Jesus intermediado por 2000 anos de tradição cristã. É o Jesus da igreja. É o Jesus do sermão. Para muitos de nós, a única Bíblia que nós temos é o pregador. Não é? Você tem a Bíblia em casa, mas você não lê. Aí você tem aquele livro misterioso, de capa preta. E é engraçado, né? Porque nenhum livro aqui tem capa preta, só a Bíblia. Todos têm capa bonitinha, tá? Mas a Bíblia tem capa preta. Né? E é diferente de tudo. Então ela já assusta mesmo quando você vê ali. Né? Já não é muito normal, né? Você pega aquelas letrinhas pequenininhas, aquela linguagem toda bonita, ó voz, ó grande. É um negócio distante demais da gente. Já é um obstáculo que a gente tem que vencer na leitura da Bíblia já. Mas nós não lemos. A palavra de Deus para nós é o pregador. E aí você senta aqui, você ouve o que o pregador fala, e para você é a única palavra que você tem na sua vida. A Bíblia, a palavra, realmente quase ninguém tem contato com ela. Então o que eu proponho a vocês é leiam os 4 evangelhos. Pelo menos 5 vezes cada um. Só. No mínimo. Se você, eu estou falando sério, não estou brincando aqui não. Não é aqueles arroubos assim empolgados de pregadores, sabe? Não, estou falando sério. Leia. Faça essa experiência. Não procure ler nenhum tipo de comentário. Nenhum comentário bíblico, nenhum livro especial. Tem livros muito bons. A nossa tendência ao lermos a vida de Jesus é você procurar o desejado de todas as nações de Ellen White para você entender o livro, a vida de Jesus. É um livro fantástico, é inspirado também. Não tem nenhum problema com o livro não, leia ele sim. Mas nessa experiência não leia nem o desejado. Leia só os evangelhos. Pelo menos 5 vezes cada um deles. Leia. A única coisa que eu recomendo você a usar, se você precisar de ajuda, é algum tipo de livro que vai te explicar como era a vida nos dias de Jesus. Para você poder entender quem é quem lá. O que é um zelote, o que é um saduceu, o que é um fariseu, o que é um publicano. Para você ter essa compreensão. Só. Entender um pouquinho dos costumes ali. Mas leia só os evangelhos e vai deixando aquilo entrar. A primeira leitura vai ser automática, porque é assim que você sabe ler a Bíblia. Você não sabe ler a Bíblia de outra forma. Segunda leitura, você vai achar que está fazendo a mesma coisa na primeira. Na terceira leitura, é uma coisinha diferente e você vai começar a perceber. Mas à medida que você for aprofundando, aí você vai começar a entender como Jesus era. Como Jesus lidou com a religião. Quais eram os temas principais da pregação de Jesus? Aí você vai começar a perceber que muita coisa que para nós hoje é tão importante, coisas pelas quais nós brigamos, nós matamos até, nós dividimos igrejas, nunca nem foram comentadas por ele, ele nunca nem ligou para isso. Nós damos estudos bíblicos. Escreveu um exemplo? Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas só para vocês entenderem como é a coisa. Um dos estudos que nós costumamos dar é a origem do mal. Não é? O que Jesus falou sobre a origem do mal? O que ele falou sobre a história do diabo? Nós temos Deus em carne com a gente aqui, Deus encarnado, e o que ele fala sobre a origem do diabo? Nada. Ele só fala, o diabo realmente ele existe, tá? Eu vi ele cair no céu. Só. Não é ilusão não, é real mesmo. Só isso que ele fala. Claro, a Bíblia fala sobre Satanás. Mas vocês percebem que tem muita coisa que a gente fica ali sobre a natureza da divindade. A gente briga hoje por causa disso. A Bíblia tem ali os seus ensinos sobre a natureza da divindade. Mas quando você vê o objetivo principal de Jesus, ele não está discutindo essas coisas. Ele falou muito mais sobre dinheiro, por exemplo, do que sobre inferno. Dinheiro para Jesus era considerado um Deus, uma divindade.
dinheiro é mamon, ele dava até o nome, não é? Como ele se relacionou com gente que era marginalizada pela religião, como ele se relacionou com o poder político, como foi Jesus com as autoridades políticas do tempo dele, como foi Jesus com a fome, a necessidade humana, como ele se comportou no meio dos ambientes das classes sociais as mais diversas. Quando você for entendendo isso, você vai entender que Jesus é o diferencial de vida para nós. E aí a revolução acontece. Aí você começa a entender como ele entende as coisas. E você começa a pensar como ele pensa. A mente de Cristo vai sendo gerada em você. E não é pela informação, pelo textinho decorado. Decorar o texto, informação interessante, informação arqueológica da coisa, a informação histórica, isso é coisa do homem psíquico. É o máximo que ele chega, é isso aí. Mas o homem espiritual, ele vai conseguir compreender o verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus em carne. Está entendendo? A Bíblia toda, isso que eu estou dizendo aqui é fundamental para a nossa compreensão. A Bíblia toda está encarnada em Jesus. Ele é a palavra. O que veio antes dele e o que veio depois. Quando você entende que Jesus é a Bíblia, é a palavra feita carne, aí tudo faz sentido para você. Do contrário, a gente fica tentando harmonizar o Antigo Testamento com o Novo. E é uma briga miserável, né? Porque você vê lá Deus mandando, ó, pode matar, corta a cabeça, bate com os filhos na pedra. Não é assim? Abre o chão, Deus engole todo mundo. Aí de repente vê Jesus que fala, eu sou manso e humilde de coração. Ele fala, mas que raio de negócio é esse? Deus manda matar todo mundo aqui, todo mundo vai para o céu. É um negócio que é difícil de você conciliar. É difícil. Mas quando você entende Jesus como Deus encarnado, então no Antigo Testamento, aquilo que tem a cara de Jesus vale para mim. Permanece. Aquilo que não tem a cara de Jesus não fica. No Novo Testamento é a mesma coisa. O que parece com ele é válido para mim. O que não parece é transitório. Tem um tempo de duração. Passou. Ele é a palavra encarnada. Eu tenho que começar a ler a Bíblia a partir dele e não o contrário. Aí sim eu vou desenvolvendo a mente dele em mim. E vou compreendendo todas as coisas. Eu não sou julgado por mais nada. Pelo contrário, eu julgo todas as coisas. Porque Jesus está em mim. E quando você vive esse relacionamento vivo com Deus, quando você consegue transcender tudo aquilo que é material e carnal à nossa volta, você experimenta paz no coração. Você ainda vai chorar, porque você é um ser terreno. Paulo fala, né? Nós somos o terreno, o Adão. Mas nós carregamos em nós a imagem espiritual. Eu vou sofrer os meus problemas, eu vou ter os meus dilemas, as minhas lutas, mas a minha vida não vai acabar por causa dessas coisas. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu não alcancei isso ainda. Quando ele escreve isso aqui aos Coríntios, ele não havia alcançado isso. Eu não alcancei isso ainda na minha vida. Eu estou em busca disso. Porque ele mesmo lá, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, você vê os probleminhas de Paulo lá. O povo faz oposição contra ele, ele fica doido da vida. Questionam o apostolado dele, ele perde a paciência. Quando falam que ele era muito feio e que a aparência dele não impunha respeito, você vê que ele fica meio chateado com um negócio desse. Ele também era um ser humano, né? Beleza? Quando brigam por causa da circuncisão, ele perde a paciência. Ele escreve a carta aos Gálatas e fala assim, o problema deles tudo é circuncisão, o negócio deles é cortar o prepúcio, então eles acham que é para o céu, vai para o céu cortando a pelezinha ali do prepúcio. Então eu quisera que todos eles se capassem, se castrassem de uma vez, arrancassem tudo. Quem sabe eles iriam mais rápido para o céu. É Paulo escrevendo na Bíblia, né? Então você percebe que ele também era um homem que estava em desenvolvimento, né? Lembra que ele falava? Eu sou um ser em processo, não é mesmo? Eu pensava como menino, sentia como menino, mas eu vou deixando essas coisas. Eu não sou perfeito, mas eu caminho à perfeição. E sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? Eu vou terminar falando isso agora. Jesus Cristo já é por você aquilo que você ainda não é. Ele já é por mim aquilo que eu não sou. Eu não sou perfeito como Ele é. A mensagem que eu prego, eu não vivo completamente.
Falo de coração para vocês. Porque a mensagem que eu anuncio é maior do que eu. A mensagem do Evangelho é muito maior do que eu. Eu não tenho a pretensão de, dentro de mim, encarnar toda a palavra do Evangelho. A palavra encarnada foi um só. Foi Jesus. Mas cada dia eu estou andando nessa direção. Cada dia eu vou deixando as minhas pulsões, os meus desejos, os reflexos da minha natureza carnal, as bases da minha natureza psíquica, tudo debaixo do controle dessa natureza espiritual. Cada dia assim. E aquilo que eu não consigo ser, Ele já é por mim. Entende? Ele me cobre. Ele me supre. Deus olha para Jesus e vê meu rosto em Jesus. E Deus olha para mim e vê Jesus no meu lugar. Esse é o milagre da substituição. Jesus sou eu na presença do Pai agora. Eu sou o meu sacerdote na presença de Deus, porque Jesus me representa na presença do Pai. Todas as orações que você faz, elas são novamente pronunciadas por Jesus na presença de Deus. Está entendendo? Ele ora as nossas orações. É o nosso intercessor. É o nosso sacerdote. É aquele que liga o homem com Deus e Deus com o homem, porque Ele é Deus-homem, numa realidade só. É isso que Ele é. Aquilo que eu não consigo ser, Ele é no meu favor. Ele é por mim e Ele é em mim. Agora, o convite da palavra é que você peça hoje para o Espírito Santo abrir os seus olhos, para você entender onde que você está nessa caminhada. É só você olhar para a sua agenda, olha para os seus problemas, para as lutas que você tem na vida, para aquilo que te tira o sono hoje, para os motivos dos seus ódios, das suas raivas, dos seus desafetos, o que te incomoda nos seus relacionamentos com as pessoas. E aí você vai começar a perceber se você é espiritual ou se você é carnal. Se você é um ser, no máximo, intelectualmente desenvolvido, é um ser psíquico, ou se você conseguiu desenvolver em você a mente de Jesus, a mente de Cristo. Peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos, porque somente o homem discerne o espírito do homem. E esse discernimento só é possível quando o Espírito abre a minha mente, as minhas percepções emocionais, para me autocompreender. Faça essa oração hoje. Peça para Deus isso. Para que Deus abençoe você. Para que você se enxergue. Porque quando eu reconheço que eu sou terreno, é aí que eu posso ser espiritual depois. Mas se eu não consigo nem ao menos me enxergar, que tipo de obra Ele pode fazer na minha vida? Nós estamos vivendo aqui. Mas o ser espiritual é da outra criação. Ele é gerado em nós pelo poder de Jesus. E só vão herdar o reino eterno aqueles que já pertencem àquela natureza de governo celestial. Os que já forem aqui, os homens espirituais. Esses são os seres da Nova Jerusalém. E é esse ser que Ele está construindo em cada um de nós aqui agora. E eu espero que vocês, eu também, todos nós, experimentemos isso aqui, nessa nossa vida. Cresçamos nessa semelhança com Jesus. Recebamos a graça dEle nos cobrindo. E que você tenha paz no seu coração. Que você tenha felicidade na sua vida. Que você tenha tranquilidade na sua alma. Que você pare de brigar consigo mesmo. Pare de brigar com Deus. Pare de brigar com as pessoas. Pare de se questionar. Pare de sofrer essa luta, essa angústia, essa bomba relógio que fica o tempo todo na aflição. Né? A ampulheta do tempo passando, a morte chegando, a vida que eu não vivi, as coisas que eu não experimentei, as coisas que eu não conheci, tudo isso tudo é pulsão do homem psíquico, do homem carnal. Quando eu sou habitado pelo homem espiritual, a eternidade já habitou meu coração. E se eu sou habitado pela eternidade, o que eu viver aqui, eu vou viver com a melhor responsabilidade, com a minha melhor capacidade, da melhor forma. Mas eu sei que essa vida aqui não é vida. Isso aqui não é nada. Isso aqui é um fôlego de existência que eu recebi para poder entender e compreender quem é Deus para mim. E uma vez que eu entendo, eu posso escolher que vida eu quero ter. Que vocês escolham a melhor parte, como Jesus diz, porque ela nunca vai ser tirada de nenhum de nós. Deus abençoe a nós todos, em nome de Jesus. Amém? Amém.